E para poder escolher essas empresas, para poder escolher essas ações, essas top 3 ações para eu investir, eu tive alguns critérios, alguns cuidados que eu tive que tomar, porque afinal de contas são mais de 400 empresas que a gente tem lá cadastradas na Bolsa de Valores, né? Isso sem contar criptoativos, BDRs, ETFs, dentre outras modalidades de investimento em renda fixa. Tudo isso pode ser um fator dificultoso para você nesse início. Então, trouxe somente essas 3 para a gente poder analisar, porque eu priorizei aqui uma diversificação de investimento em ações interessante, usando segmentos diferentes para quê? Para aproveitar os ciclos de mercado que a gente tem. Ora, o ciclo de mercado pende mais para uma economia positiva e as nossas ações faturam, ora, os ciclos de mercado são mais negativos e a gente precisa de ações mais protetivas numa carteira de investimento, e ora, isso fica nesse meio tempo. Então, você ter essa diversificação te permite fazer escolhas melhores e aportar nessas ações, aportar nessas empresas, né, comprar novas ações a um preço mais interessante para que você consiga colher bons dividendos, porque quanto mais número de ações você tem, mais são os seus dividendos e mais será a sua renda passiva futura, tá? Então eu sempre busquei também empresas que são lucrativas, empresas que deram lucro ao longo de vários anos sem prejuízo. Também é importante, porque mostra que são empresas sólidas o suficiente para passar por diversos ciclos de mercado, por diversos momentos do governo, então tudo isso vai te ajudar. Também são empresas que priorizam a distribuição de dividendos, só que uma distribuição de dividendos saudáveis, não é aquela loucura que ora distribui 20%, depois para de distribuir e fica nessa interrupção. Então esses dividendos um pouco menores, mas mais saudáveis, permite uma certa previsibilidade ao longo da sua vida. Então essas não são ações para você comprar para especular, são ações para manter ali para o resto da vida. No caso, eu teria na minha carteira de investimentos novos se eu estivesse criando agora. E também procurei empresas que gerem valor ao longo do tempo, são empresas que vão crescer cada vez mais, apesar de já serem grandes, né? Então, trazendo para a gente a primeira ação escolhida seria o Banco do Brasil. Por que banco, pessoal? Porque banco a forma com que o banco rentabiliza o dinheiro que está ali emprestando para a pessoa física, emprestando para empresas, emprestando para o próprio governo, emprestando para o agronegócio, faz ter uma rentabilidade bastante interessante. Então, quando a gente olha para banco, a gente tem que ver carteira de crédito expandida, tá? Que são esses tipos de empréstimos. É assim que ele consegue rentabilizar o dinheiro que está lá na conta. Então, por exemplo, quando você investe no Banco do Brasil, você está, de certa forma, se tornando um pequeno sócio do banco. Então, quando o banco lucra, você também lucra, tá certo? E o seguinte, quando a gente olha para o Banco do Brasil e vê a carteira de crédito de pessoa física, a gente percebe que é um crescimento discreto, mas sim um crescimento, e um ponto positivo foi o índice de inadimplência diminuindo com o passar dos anos. Então isso faz com que esse empréstimo seja cada vez mais bem captado, né? Ele vai emprestar para as pessoas e ter certeza de que as pessoas vão arcar com esses empréstimos pagando ali os juros, tá? Então o banco recebe esses juros e consegue ganhar ali, tá? Se a gente tem uma ideia, no último ano, de março de 2023 para março de 2024, o banco cresceu quase 6%, ali tendo 131 bilhões em crédito consignado, prestando para a pessoa física. Quando a gente parte para outras empresas, ele consegue dividir essa carteira de crédito, que também cresceu 8,5%, só que agora dessa vez com um índice de inadimplência um pouquinho maior quando se compara com março de 2023 para março de 2024, porém um pouco menor se a gente compara de dezembro de 2023 para março, ou seja, entre a tri ou anual, que a gente comparou aqui os dois, tá? Então, o que a ideia do banco é? Emprestar para grandes empresas, emprestar para as microempresas e médias e emprestar também para o governo. Então a gente percebe que de março de um ano, de 2023 para 2024, teve um crescimento para as grandes empresas, para as microempresas e para o governo. Então um crescimento ali de mais de 24% em investimentos de pessoa jurídica, tá? E também tem a questão do crédito do agronegócio, onde o Banco do Brasil é bastante forte, mostrando um crescimento de 15% comparando de um ano para o outro, de 2023 para 2024, e um aumento de 16% no crédito para o grande produtor, tá? Se a gente olha, então, com esses empréstimos, com a rentabilidade que o banco tem, ele vem crescendo as suas receitas com o passar dos anos, ora ondulatória, mas quando a gente analisa essa linhazinha amarela que você está vendo na tela, são os lucros, a gente não teve momentos de lucro negativo. Então o banco é um ofício de investimentos onde é muito difícil se ter prejuízo, incluindo o nosso Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos do mundo, tá? Então é bem classificado, por isso que é um banco bastante interessante,
quase todos os investidores recomendam compra ali, quase todos os analistas. Então seria um banco para ficar no radar em termos de dividendos, né? Cada vez que o banco lucra, ele distribui esses dividendos, ele também vem pagando dividendo ao longo dos anos aí. De 2020 até 2023, foi aumentando ano a ano a distribuição desses dividendos, o que ajuda ainda mais na nossa construção de renda passiva. Se a gente dá uma olhadinha um pouquinho nos indicadores fundamentalistas que ajudam a gente a tomar melhores decisões, a gente vê que é um banco que nos últimos 12 meses pagou 7% de dividend yield. Não é um dividend yield agressivo, mas é um dividendo saudável que o banco consegue ter uma saúde financeira interessante sem queimar caixa para poder bonificar o acionista. A gente vê que ele negocia um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, que também é interessante, né? E tem um preço-lucro de 4,59, sinalizando também um valor bem interessante. Para você ter ideia, empresas com um PL abaixo de 10, a gente já acha um valor atrativo. Então, o banco ali, menos da metade desse valor, torna-se bem interessante. Ele tem um ROI também, um crescimento, né? Um retorno sobre o patrimônio líquido ali de quase 20% e um crescimento ali nos seus lucros nos últimos 5 anos de 20%. Então, o banco cada vez mais vem crescendo. Isso vem sendo respaldado um pouquinho nas cotações. Quando você vê o preço da ação, no último ano, por exemplo, só contando os últimos 12 meses, teve um crescimento de quase 21,5% ali, hoje custando R$ 27,65. Então, um banco que vem, além de bonificar o acionista, ele vem fazendo essa construção de patrimônio junto. Então seria um banco para você colocar ali no seu radar, lembrando que não é indicação de investimento, é só para a gente trazer um estudo e uma opinião pessoal minha se eu fosse começar a investir. Uma outra empresa que eu acho interessante, já fugindo um pouquinho do segmento financeiro bancário, a gente tem uma ação da empresa de energia, que é uma empresa bastante sólida no mercado também, que paga dividendos de forma saudável, que é a ENGIE, tá? A ENGIE, o interessante dela, quando a gente olha para portfólio, o que ela vende, como que ela ganha dinheiro, a gente vê que é através da geração de energia, um pouquinho de transmissão de energia e também uma pequena parte de transporte de gás, sem contar nas questões dos constantes investimentos que ela vem fazendo para aumentar a sua energia limpa. Então, interessante da ENGIE também, que ela tem essa pegada de energia renovável, então ela sempre produz energia através de hidrelétricas, que são 11 na totalidade, ela tem os parques eólicos e as usinas fotovoltaicas, tá? Então ela ganha essa produção de energia fazendo dessas 3 maneiras. Um pouquinho de transmissão ali, 2.700 quilômetros apenas, mas ajuda no caixa um pouquinho, e 4.500 quilômetros de transporte de gás também, que ajuda a fazer a empresa ter um pouco mais de lucro. O interessante é que, apesar de já grande, essa empresa ela vem tentando se expandir cada vez mais com novos projetos em construção e novos projetos em desenvolvimento, tanto de parques eólicos como de parques solares também, para produzir cada vez mais uma energia mais limpa e estar nessa pegada ESG para proteger o nosso planeta também sem emissão de carbono, tá? Quando a gente olha de toda essa geração para onde que ela vende, o interessante é que ela vende um pouco para o mercado regulado, que é através dos leilões e concessões, e do mercado livre de energia ela também participa. Então, empresas de siderurgias, empresas alimentícias, grandes fábricas químicas, elas conseguem comprar essa energia da ENGIE um pouco mais barato do que talvez a energia local, e isso faz o portfólio dessa empresa ter mais essa fonte de renda, tá certo? Então a gente percebe que ela tem uma previsibilidade boa de fornecimento de contratos aí até 2029 pelo menos, isso traz mais segurança nos investimentos. Quando a gente fala dessa geração de energia, dessa venda mista, né, diversificada de energia, ela consegue lucrar e com isso distribuir dividendos de forma saudável. Várias vezes a gente percebe que ela paga 100% do seu payout, mas ela tem um dividendo mínimo também interessante de 30% do seu lucro líquido e pelo menos 55% de payout desse lucro, do lucro distribuído em forma de dividendos. Então é no mínimo 55%, mas várias vezes ela já distribui 100%, tá? Em 2022 ela distribuiu 100% do seu payout, chegando a R$ 3,32 por ação. Então uma empresa pagadora de dividendos que vem pagando aí pelo menos nos últimos 10 anos dividendos constantes. E com isso também, com toda essa geração, transmissão e venda, ela tem uma receita também que vai crescendo com o passar dos anos, além de contar com os investimentos novos. Claro que os lucros são de forma ondulantes, pela linha amarela você consegue perceber, mas sempre positivo e sempre também a geração bastante positiva de receitas. Dividendos
há mais de 10 anos pago aí de forma recorrente, ela paga 2 vezes ao ano, tá? Até a presente data. E se a gente olha nos últimos 12 meses, pagou 5,3% de dividend yield. Está negociando um PL abaixo de 10, que é interessante. Ela tem um EV/EBITDA abaixo de 7, que também é interessante. Preço sobre valor patrimonial gira mais ou menos em torno de 3,3, que está ok. Dívida controlada, tá? Então ela tem uma dívida pelo EBITDA de 1,9, então uma empresa de energia que tem poucas dívidas aí, interessante. Ela tem um retorno sobre o patrimônio líquido de quase 40% daquilo que o investidor está aplicando ali. E tem um ROI de 39,26%, com um crescimento de lucros nos últimos 5 anos de 12,8%, ali batendo a inflação, batendo o IPCA e coisa e tal. Tá? Então, bastante interessante olhar para ela. Se a gente olha em termos de cotação, a gente percebe que se você tivesse investido desde lá do início, antes de 2005, lá para meados de 2002, foi uma empresa que cresceu 1.275% na sua cotação. Hoje, custando R$ 44,01, ela cresceu ali quase 57% de forma anual no valor da sua cotação. É claro que para o futuro isso não vai se repetir, mas a gente tem dados positivos para analisar do passado, sendo uma empresa muito mais resiliente. Para a gente finalizar aqui a nossa última empresa, a gente vai mudar um pouquinho de segmento, falar sobre seguros, né? Que é bem interessante. Seguro é o nosso mal necessário. Todo mundo precisa ter seguro de alguma coisa, até de um financiamento que você faz de um carro, de um apartamento ou de algum produto financeiro, um empréstimo, tem esse seguro, né, que chama-se seguro prestamista, tá? Mas, falando de BB Seguridade também, que faz parte, tem um bracinho ali do Banco do Brasil, mas é outra empresa, a gente vê que ela trabalha com uma cadeia de seguros bastante ampla, né? Tanto quanto seguro de vida, esse seguro prestamista que eu disse, o seguro residencial e empresarial também, o habitacional, planos odontológicos, seguro rural. Ela tem a parte também de previdência e capitalização, né? Ela tem outro bracinho ali na sua corretora de seguros e acessa uma rede de distribuição dentro do Banco do Brasil, que já é uma propaganda gratuita, teoricamente, que ela tem ali disponível para esses canais. Então, é uma empresa que tem ali várias maneiras de ganhar dinheiro oferecendo esses seguros, qualquer tipo de seguros. Só que não só por isso ela é interessante, mas ela também consegue ganhar dinheiro onde um cenário de juros é mais positivo para mais juros, mais negativos para nós consumidores normal. Por quê? Suponhamos que todo mundo faça um seguro e pague o seguro no banco do BB Seguridade. Esse dinheiro fica lá na BB Seguridade de forma segurada, e nesse meio tempo, o que ela faz com esse dinheiro que está lá? Ela pega esse dinheiro, investe esse dinheiro em uma carteira de renda fixa, e essa carteira de renda fixa vai se rentabilizando. Então, no cenário onde BB Seguridade não consegue captar tantos clientes novos, ela consegue gerar valor devido a esse dinheiro que está ali no seu caixa sendo movimentado na renda fixa da própria seguradora. Então, ela tem esses dois jeitos de ganhar rentabilidade. Isso é bastante positivo, porque é uma receita mais previsível, é uma receita mais segura, né? O fato de ser uma seguradora, tá? E ela vem, com o passar dos anos, aumentando ali os seus prêmios emitidos, ou seja, vendendo mais produtos, vendendo mais carteira de previdências, vendendo mais seguros. E um ponto positivo também que faz ela ser mais lucrativa ainda é a sinistralidade. Sinistralidade vem diminuindo com o passar de 2021 para cá, né? Hoje em 26,7% reportado. Então mostra-se essa queda. Então, se pouca gente recorre a esse seguro, sobra mais dinheiro ainda para ela capitalizar e investir nessa renda fixa e aumentar mais ainda os seus lucros. Então, por isso que é bem interessante. Quando a gente olha para lucros, a gente vê que de 2020 até a presente data, lucros sempre crescentes, né? Então é uma empresa bastante interessante da gente estudar para ter na carteira. Se é uma empresa que dá lucro, provavelmente ela paga dividendos também. Já é uma empresa muito grande, não precisa se expandir tanto, porque tem o Banco do Brasil para ajudar ali na linha de crédito. Vem crescendo os dividendos. Nos últimos anos aí, vem pagando de forma recorrente. Por isso que é saudável numa carteira previdenciária. Tá analisando aqui rapidamente os seus indicadores de valuation, a gente percebe que 8% de dividend yield, quase 9% nos últimos 12 meses, bastante saudável. PL abaixo de 10 também a gente tem um preço sobre valor patrimonial um pouco mais alto, mas isso é comum em ações de seguradoras. Mas a gente olha mais para o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, de quase 85%.
e a gente vê o crescimento de quase 20% nos seus lucros nos últimos 5 anos, classificados aí pelo Kager. Então, é uma ação bastante interessante. Se a gente olha para a cotação, quem investiu nos últimos 10 anos, por exemplo, teve um crescimento ali de 85% no valor da cotação, né? Hoje custando R$ 32,95, e ela vem ali pagando os dividendos recorrentes e crescendo a sua rentabilidade e seu patrimônio. Se você fosse comprar uma ação indicada, por exemplo, você não iria investir tanto, gastar tanto dinheiro assim, o que dá para ser acessível para quase todo mundo. Por exemplo, ações do Banco do Brasil na data de hoje, R$ 27,65. Ação da Engie, R$ 44,00. BB Seguridade, R$ 32,95. Então você gastaria ali R$ 104,00 para ter uma ação de cada, e daqui a 3 meses essas ações já te pagam dividendos. Então imagina, quanto mais ações você tiver, mais ações você vai colecionando e vai recebendo mais dividendos, até chegar num ponto onde os seus próprios dividendos do Banco do Brasil podem comprar mais ações do Banco do Brasil, e isso vai se retroalimentando e criando o que a gente chama de bola de neve. Tá? Mas como que eu sei, então, que eu tenho certeza de que essa estratégia deu certo? Como que eu sei que isso realmente funciona? A gente faz uma ideia que se chama backtesting de uma carteira de investimentos. Esse backtesting permite para a gente olhar um pouquinho no retrovisor e ver o que se sucedeu nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Eu fiz uma simulação básica aqui para você que quer começar a investir e acha interessante. Eu simulei, por exemplo, como estaremos daqui a 5 anos, com base nesse retrovisor que estamos olhando, né? Então, se você tirasse ali R$500 todos os meses para investir e fizesse isso por 5 anos e pegasse os dividendos e reinvestisse esses dividendos também numa diversificação entre 33% da sua carteira, Banco do Brasil, 33% Engie, 33% BB Seguridade, para ficar equalitária essa diversificação, investindo R$500 por 5 anos, todos os meses, replicando os dividendos, ao final desses 5 anos você teria R$ 52.900. Investidos, tirados do seu bolso, 30 mil. Mas, em forma de recebimento de proventos, ou seja, desses dividendos, R$19 mil você receberia praticamente meio que de graça nesse meio tempo. Isso é uma rentabilidade de 76,4% nos últimos 5 anos. Uma rentabilidade ali de 15% de forma anual, se você for dividir isso, que bate ali nossa renda fixa em vários momentos, bate a Selic em vários momentos, tá certo? Então torna esse investimento onde você vai se proteger contra a inflação, vence você investir no CDI, vence você investir no BOVA11, que é um ETF que reúne as empresas da Bolsa de Valores mais negociáveis. Então isso é bastante interessante. Você pode pegar esses dividendos que você recebe e reinvesti-los nessas empresas ou em outras empresas também, aumentar mais ainda essa bola de neve. Se você tivesse feito isso não por 5 anos, mas a mesma metodologia por 10 anos, você não teria os R$ 52.900, você teria R$ 175.999. Só de dividendos, quase R$ 120 mil, por conta do efeito bola de neve. Você vai reaplicando esses dividendos e reinvestindo cada vez mais. Isso dá 193% de rentabilidade em 10 anos, tá? Quase 20% ao mês, se você comparar. 20 não, né? Exagerei um pouco. Em termos de 16 a 18%, essa rentabilidade mensal ali ponderada, tá? O ponto negativo é que às vezes as pessoas não têm paciência suficiente de esperar esses 5, 10 anos, é porque as ações são voláteis, né? O valor cai das ações, o valor sobe, a rentabilidade fica negativa. Então a gente teve 2 anos aqui nessa simulação, 2020 e 2021, onde a nossa carteira ficou negativa. Imagina um cenário onde em 2021 nossa carteira tenha ficado negativa e você tivesse vendido todos os seus ativos e desistido de investir, você teria perdido a oportunidade desse crescimento absurdo que teve em 2022 e 2023, conforme você vê esse gráficozinho azul que está aí. Então, que seria num dos melhores momentos um crescimento de 46%. Né? No seu melhor ano, no pior ano, menos 15%. Então, é uma coisa que são pontos que a gente tem que analisar muito importantes, que é, primeiro, a rentabilidade passada, né, que a gente analisou, foi o retrovisor, não quer dizer que isso vai se repetir, mas a gente tem dados sólidos de que são boas empresas. Pode não repetir na mesma proporção, mas tendem a um futuro bastante promissor.
foco no longo prazo sem giro na carteira, né? A carteira está ficando com a rentabilidade negativa, não necessariamente isso é um ponto negativo para você também. As ações ficaram mais baratas, você pode aportar mais e se você aguentar esperar esse ciclo mais negativo, você vai colher uma rentabilidade bastante positiva, tá? Investir e reinvestir constantemente também é bastante interessante, porque aí você consegue acumular mais essa bola de neve, crescer mais para lá no futuro você realmente utilizar. Não ser ganancioso, ou seja, não ficar olhando para qualquer ação que está barata, desviando o seu foco das ações que você escolheu, das empresas que você escolheu investir, né? Se você fica fugindo, cada dia você investe em uma coisa diferente, você nunca vai conseguir ter uma rentabilidade acumulada interessante. E ter o mais importante, pessoal, que é a paciência, e não só paciência, a paciência com a persistência naquele objetivo que você colocou para você, de acordo com o seu perfil de investimentos, tá? Isso aqui foi só um exemplo que eu dei para você, você poderia escolher outras ações, mas a filosofia que eu achei interessante foi mais ou menos essa, de respeitar a diversificação setorial de cada empresa, de analisar a questão das receitas e do lucro, da distribuição dos dividendos, e das projeções futuras para essas empresas. E é assim que você consegue investir em ter uma carteira bastante rentável, ok? Obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Se isso te ajudou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá certo? Ativando o sininho, porque eu faço o vídeo e você vai receber ele em mãos. Deixa para mim no comentário se você já é investidor, se você vai começar agora ou qual dessas ações você investiria. E mais importante, compartilha esse vídeo para mim, me ajude a fazer o canal crescer. E a gente vai produzir conteúdos cada vez melhores, tá certo? Obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.